Boa noite. Vamos esperar os irmãos chegarem para nossa conexão. Esperar todo mundo entrar, né, para nossa conexão. Vamos adicionar o nosso palestrante hoje com um pouquinho de atraso devido à nossa internet que não está muito boa aqui em Drolândia. Lorival, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pedimos perdão pela demora. Aqui em Drolândia hoje nós estamos com um problema grande de conexão de internet devido às chuvas. Claro, Só claro. esperar o pessoal entrar para a gente ler o evangelho, fazer a prece e começarmos. Eu vou pôr só a musiquinha de Sheila para a gente dar início aqui, tá? Tá ok. Boa noite. Então vamos lá. Vamos ler uma passagem do Evangelho e fazer a nossa prece para nós darmos início aos nossos trabalhos de hoje. Do capítulo 5, fora da caridade não há salvação. O de que precisa o Espírito para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele, todas as nações separará uns aos outros, como o pastor espera dos bodes as ovelhas, e colherá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e destes de comer, tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me foste ver. Então respondeu-lhes os justos: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que falastes com assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Então, neste instante, vamos serenar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos, suplicar ao Pai o amparo, a proteção, o auxílio para mais uma reunião. Suplicar que a espiritualidade amiga se faça presente em cada lar das pessoas que nos acompanham, podendo realizar a fluidificação das águas, o acalento magnético, podendo ajudar a todos os nossos irmãos em necessidade, que possamos nesse instante meditar uma luz bem clarinha, saindo de nós, das nossas casas, se estendendo aos nossos bairros, se estendendo ao nosso país e ao nosso planeta. Que neste momento possamos entrar em sintonia com a espiritualidade para receber as palavras amigas e o acalento ao coração. Que assim seja. Lorivan, é com muito prazer que a gente recebe você aqui. Agradecemos muito, tá, a sua presença e a sua disponibilidade para falar conosco hoje, tá bom? E a palavra é sua. Fica à vontade. Queridos amigos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus seja em nossos corações. Para nós é uma honra estarmos com vocês nesta live tão importante aí, falando sobre um pouquinho do Centro Espírita Conectado. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária, na qual nós estamos vivendo esta pandemia. Só que isso acontece, é um ciclo, né? De séculos em séculos acontecem esses processos de reajustamento das almas. E, por exemplo, no século passado, nosso querido Eurípides Barçanufo vivenciou a pandemia da gripe espanhola e curou várias pessoas, socorreu várias pessoas em Sacramento e foi desencarnou vítima da gripe espanhola aos 38 anos. Assim também a Anália Franco, em São Paulo, que tinha um lar de crianças que elas foram acometidas da gripe espanhola e ela curou essas crianças com passe, com água fluidificada e nós estamos vivendo esse momento hoje. Então, esta iniciativa tão nobre aí de todos os amigos aí de Hidrolândia, do Centro Espírita Alvorada Nova, traz essa oportunidade de levar a mensagem espírita aos corações, ampliando os benefícios através das conexões das redes sociais. Então, nós queremos realmente parabenizar essa iniciativa tão nobre, tão importante. E isso nós vamos falar um pouquinho sobre esse Centro Espírita Conectado. Mas, primeiro, o que é o Centro Espírita? A importância de uma casa espírita, a importância do trabalho de caridade, que é a base de toda casa espírita, o trabalho de caridade. Porque o nosso lema, né, o lema que a doutrina espírita traz, que Jesus exemplificou na sua vinda entre nós, que fora da caridade não há salvação. O seu exemplo de vida foi todo um exemplo de caridade para os nossos corações. Então, quero que você acompanhe aí hoje
Não saia dessa live, vamos juntos. Então vamos falar um pouquinho sobre a caridade e o centro espírita. Muito bem. Olha só que pergunta interessante que Kardec faz no Livro dos Espíritos, livro esse que fez aniversário agora dia 18 de abril. Foi lançado em 18 de abril de 1857, foi o início da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Então você que está nos acompanhando, que ainda não leu o Livro dos Espíritos, é simples, pode fazer um download na internet, entra no Google, coloca lá no Google, Livro dos Espíritos, você vai ter acesso, baixar Livro dos Espíritos, ele é acesso ao público, que você vai ter acesso a 1019 perguntas, que é a base filosófica da doutrina espírita. E não, então, na pergunta 886, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos foram diretos, responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos refletir sobre essas respostas que têm muito significado para todos nós. Ele fala que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos. Então, nós temos que ser bons para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Vamos entender um pouquinho sobre o que é a indulgência? Vamos pegar aquela passagem de Jesus, quando ele está ali calmamente, agachado, escrevendo na areia, quando se aproxima a multidão trazendo a mulher adúltera. E questiona o mestre: Mestre, Moisés diz que devemos apedrejar as mulheres adúlteras, e vós, que dizeis? Então, uma pergunta tendenciosa, para testar ali o poder moral de Jesus. E Jesus calmamente continua escrevendo na areia e eles questionam: mestre, o que dizeis? Então Jesus levanta o seu olhar, olha aquela multidão com muita ternura e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele retorna, volta a agachar e continua escrevendo na areia. E os homens ficaram tão envergonhados daquela pergunta que primeiro os mais velhos foram jogando a pedra no chão, pegando suas coisas e saindo, até que não ficou ninguém. E Jesus então se aproxima daquela mulher e diz: mulher, onde estão aqueles que estavam te condenando? E ela diz: não os vejo, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha que ensinamento muito importante para a nossa reflexão neste momento, que nós não devemos julgar ninguém. Devemos perdoar e não julgar ninguém. Então, quando fala indulgência para com as imperfeições alheias, é isso, não julgar. Muito bem, ele fala perdão das ofensas. O quão é importante o perdão das ofensas. Quando a gente recebe alguma mágoa, quando a gente não perdoa aquela ofensa, fica com aquela mágoa em nosso coração, a gente como se tivesse paralisar o nosso processo evolutivo. Nós fica estacionado ali naquele processo e não avança. Vamos lembrar daquela passagem, aquela historinha do Chico, bem bacana, lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, onde ele diz que o Chico amava um cachorrinho. Tinha um cachorrinho que ele trabalhava o dia inteiro, quando chegava era festa, fazia uma festa para o Chico cuidava, antes de se alimentar, cuidava com muito carinho do cãozinho. E tinha uma vizinha que ela achava que esse cãozinho estava dando trabalho para o Chico. Então, meu Deus do céu, o Chico trabalha o dia inteiro, chega aqui, ainda tem que cuidar desse cãozinho aqui, esse cachorro, eu vou dar um jeito para o Chico ficar mais tranquilo em sua vida. Então ela vai e joga um veneno para o cachorro. E o cachorro come esse alimento com veneno. E quando o Chico chega, ele está lá, acabrunhado. Quando o Chico abre a porta, quando ele olha para o Chico, ele dá aquela última olhadinha assim e morre. Aí o Chico, meu Deus, o que aconteceu? Né? Enterrou o cachorrinho, fez uma prece, enterrou o cachorrinho.
E aí a maledicência, né? Uma outra pessoa falou, Chico, sabe o que aconteceu com o seu cachorro? Eu acho que ele estava doente, tadinho. Mas tudo bem, não, Chico, não é isso não. Fulana, sua vizinha deu veneno para ele. Aí ele, meu Deus. Aí ele ficou magoado. Aí veio aquela mágoa em seu coração. Aí Emmanuel o Chico ficou muito triste, magoado. Aí Emmanuel fala: o que aconteceu, Chico? O que está acontecendo? Eu estou vendo uma nuvem negra no seu coração. E isso está atrapalhando o trabalho de psicografia. Enquanto você não eliminar essa mágoa, essa nuvem negra do seu coração, nós não vamos poder dar sequência às nossas atividades de psicografia. O que aconteceu, meu filho? Ao Chico, Emmanuel, meu cachorrinho, a senhora deu veneno pro meu cachorro, estou muito magoado com ela, muito triste, nunca fiz mal para ela, por que ela fez isso com o meu cachorrinho? Aí, mano, já sei. Chico, para tirar essa mágoa do seu coração, nós vamos precisar que você faça uma coisa muito boa para essa senhora. Mas como assim, mano? Ela tirou a vida do meu cachorro, eu vou ter que fazer alguma coisa boa para ela. Meu filho, você vai lá na casa dela e vai perguntar o que ela mais deseja. Olha só, o trabalho que o Chico teve. Quem de nós faríamos isso? Então, o Chico, como muito obediente, amava muito Emmanuel, a sua tarefa, e ele foi lá na senhora e pediu: Ô, minha senhora, como é que vai? Tudo bem? Oxe, que bom sobre a sua visita. Irmã, eu vim aqui perguntar para você, o que você mais gostaria de ter? O que te está fazendo falta? Chico, gostaria tanto de ganhar uma máquina de costura. O Chico, meu Deus do céu, ganho um salário mínimo. Como é que eu vou fazer? Aí o Chico foi na loja, comprou por diversas prestações aquela máquina de costura e levou de presente para essa senhora. Quando essa máquina de costura chega no seu lar, ela dá um abraço tão forte no Chico, mas tão forte, com tanto amor, que aquela mágoa que existia se desfez. Aí Emmanuel, mais tarde, visita o Chico e diz: que bom, Chico, essa mágoa, não vejo mais nenhuma mágoa no seu coração. Vamos continuar o trabalho de psicografia. Então, olha que exemplo. Quando a gente fala perdão das ofensas, realmente a gente perdoar essas ofensas. Então, vamos buscar exemplificar esse perdão das ofensas, que é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Vamos dar sequência aí. Conceito de caridade. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Então não adianta a gente buscar fingir virtude, às vezes a gente coloca uma máscara, né? Às vezes lá fora do lar, na sociedade, a gente é uma pessoa super amorosa, super atenciosa com as pessoas. E chega no lar, a gente se veste, né, tira a máscara, e aí a gente começa a dar ordens, tem que ser do meu jeito, aquele jeito personalista de ser, né? Isso traz para nós muitas dificuldades. É o orgulho, o egoísmo imperando na nossa personalidade. Então a gente tem que pedir nas nossas preces que Jesus possa nos auxiliar a sermos humildes, a sermos benevolentes, a termos paciência. Então, vamos buscar fazer essa verdadeira caridade, né, dentro dos nossos lares. Vamos comentar um pouquinho sobre a caridade material. O que seria a caridade material que o Centro Espírita sempre está aí, aberta as suas portas para fazer? Então, olha uma passagem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, item 9, onde nos diz: ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Olha que lição interessante. Vamos refletir, né, que nós possamos exemplificar, realizar, né, exercer essa virtude de doar algo que nós temos. Por exemplo, uma atividade que
todas as casas espíritas praticamente nesse período que nós estamos vivendo, e onde a solidariedade se faz presente, onde há dor, a solidariedade sempre está presente, porque somos filhos de Deus e Deus está olhando por todas as criaturas. Então, nós estamos fazendo diversas atividades aí, por exemplo, as cestas de alimentos. Estamos fazendo campanhas de alimentos para confeccionar cestas de alimentos e levar para as pessoas que estão precisando neste momento. Então, claro, usando todos os equipamentos aí, né, máscara, luva, mantendo a distância de 1,5 m, né, a 2 metros, para levar aquele alimento até aquela família que está precisando. Então, neste momento, a caridade material é muito importante para levarmos esses alimentos né, para as pessoas que estão precisando. E também a caridade moral, que Jesus nos ensina, né? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses 2 preceitos. Então, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ele realmente resume todas as leis dos profetas, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E Jesus avança, né? Se a gente não sabe nos amar para amar o próximo, ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha que importante, que ensinamento maravilhoso, onde resume todas as leis dos profetas. Mas nós somos criaturas tão necessitadas, tão ignorantes das leis morais, que não aprendemos ainda a exercer esse ensinamento, que é a base de toda a moral de Jesus. Então vamos refletir nesta noite. Por que nós não estamos conseguindo fazer a caridade moral, que é a mais difícil de todas as caridades? Porque a material é fácil. Vamos fazer uma campanha, vamos colocar lá no Instagram do centro, no Face do centro, vamos ligar para algumas pessoas, vamos conseguir mantimentos para realizar essa atividade de distribuição de cesta, que é um trabalho muito importante, mas ele é um trabalho fácil. Agora, o mais difícil é a caridade moral, sem dúvida nenhuma, que a Casa Espírita nos oportuniza a convivência uns com os outros. Mas eu gostaria que nós fizéssemos nesse instante uma reflexão no nosso lar. Como é que está a caridade moral dentro do nosso lar? Estamos falando com mais tranquilidade? Estamos perdoando as ofensas? Estamos sendo tolerantes uns com os outros? Então é muito importante que nesta noite nós possamos refletir sobre a caridade moral. Como está a nossa caridade moral para com as pessoas que estão à nossa volta? E nós estamos vivendo momentos, né, de infortúnios ocultos. Né? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona. E observam-se impulsos generosos. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Então é um momento, né, realmente que estamos vivendo de ampliar a nossa visão de solidariedade, levar esses alimentos, ligar, né, para as pessoas que frequentam a casa espírita, que estão participando conosco, né, perguntar como é que está passando, se está precisando de alguma ajuda, fazer um culto, né, através do telefone, vamos orar juntos nesse momento? Faça uma prece, né? O fato das pessoas não virem para ter aquela conversa fraterna na casa espírita, que nós não podemos ligar para essas pessoas, passar uma mensagem positiva pelo WhatsApp, né, fazer essa atividade de transmissão, né, pelas redes sociais, das palestras, excelente, né? Vamos levar, né, a luz para esses corações. A prática da caridade. É muito importante a gente exercitar a prática da caridade. Então, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. Está lá na pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Então, é importante a gente fazer o bem pelo bem. Aquela frase, fazer o bem faz bem. Então, não precisamos receber a gratidão de ninguém. Nós estamos fazendo o bem pelo bem, nós estamos fazendo em nome de Jesus. Então as pessoas às vezes falam, poxa vida, ninguém me agradeceu, ninguém valorizou o meu esforço. Meu irmão, você está fazendo o bem pelo bem. Se as pessoas não reconhecerem isso, não tem problema.
Faça o bem pelo bem. Não fica esperando recompensa de ninguém. Né? Se você receber recompensa aqui na terra, palmas aqui na terra, você não vai ter no reino dos céus. Não é isso que Jesus fala? Você recebeu já as suas dádivas na terra. O que vamos esperar no reino dos céus? Então, quando a pessoa, você faz o bem, a pessoa não te agradece, graças a Deus que ela não me agradeceu. Não é isso? Vamos fazer o bem pelo bem. Tá certo, meus amigos? Muito bem, vamos dar sequência aqui. Não é para sair da live, não, gente. Vamos ficar aí até o fim. Ó, Centro Espírita Escola da Alma. Vamos lá. Olha que bacana. Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinam a considerar os centros espíritas como a escola mais importante da nossa alma. Isso quem diz é Emmanuel no livro Entrevistas. Olha que bacana que esse ensinamento, o centro espírita é a escola mais importante das nossas almas. É lógico, é importante cada um de nós estudarmos, termos a nossa profissão para realizar o nosso ofício. Cada um aqui tem uma tarefa, todas as tarefas, todo o trabalho é digno, é importante, desde os trabalhos mais simples até trabalhos de direção, todos são importantes, importantíssimos, né? Então, vamos valorizar que nós temos que estudar para ter uma profissão, para a gente alimentar esse corpo físico que Deus nos emprestou, só emprestou, o corpo ele não nos pertence. Né? Então, ele nos emprestou esse corpo para viver aqui na Terra. Então, o Centro Espírita é essa escola da alma, onde a gente vai exercitar os sentimentos, onde a gente encontra almas afins, almas irmãs, para trilhar o caminho do bem, os exemplos de Jesus. Então, é natural, como acontece no nosso lar, às vezes acontece alguma desavença. Né? Então, o que nós devemos, como cristãos, quando acontecer alguma desavença na casa espírita, o que nós devemos fazer? Perguntarmos para Jesus. Jesus, como faria Jesus nesse momento? Perdoaria, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa. Então, por que a gente não exercitar o Evangelho de Jesus no nosso convívio na casa espírita? Então, é a escola mais importante das nossas almas. Eu gostaria que quem está nos assistindo aí, fazer essa reflexão. Se você participa da casa espírita, ou de algum outro local religioso, como que você chegou nesse local? E hoje, como você está hoje? Fez diferença na sua vida? Você está melhor? Então nós temos que refletir. André Luiz fala o seguinte, se em 2 anos você não modificou em nada o seu comportamento, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Pode ficar atento aí. Alguma coisa tem que modificar. Você está falando menos palavras rudes? Ótimo, excelente. Você está orando com mais frequência? Você está realizando o culto do Evangelho em seu lar? Então, tudo isso é importante, a gente refletir sobre a nossa melhora. Vamos olhar para nós e falar, poxa, eu estou um pouquinho melhor. Então, não vamos exigir tanto, vamos fazer paulatinamente. Né? Todo dia fazendo um pouquinho, a gente vai chegar lá. Nós temos uma vida inteira para fazer isso. É claro que você não vai deixar para depois. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não é isso? Nós temos que viver com muita intensidade. Eu acho interessante essa época de transição que nós estamos vivendo, as pessoas estão com medo de morrer. Não é isso? Não está? Está ou não está? E aí o que acontece? As pessoas estão vivendo com toda intensidade. Então, meu irmão, preocupe sim com a morte. A morte é importante você preocupar com ela todos os dias. Sabe para que você tem que preocupar com a morte? Para você viver com intensidade todos os dias, cada minuto, cada segundo. Não deixe o dia passar sem você falar para as pessoas que estão à sua volta que ama essas pessoas. Ame essas pessoas que estão à sua volta, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Ame o seu tio, a sua avó. Ame essas pessoas que estão à sua volta. Ame com toda intensidade. Levante, acorde todos os dias, faça uma prece e viva como se fosse o último dia nessa existência física, que a morte não existe. Nós sabemos aí, Jesus nos ensina que a morte não existe, jamais existe. Nós somos espíritos imortais. Então vamos viver com intensidade. Não vamos ficar aborrecidos, gente. Quando a gente fica aborrecido, magoado, a gente perde tempo. A gente podia ganhar aquele tempo para amar uns aos outros. Nós estamos magoados com os outros. Para com isso, pelo amor de Deus. Vamos seguir adiante. Olha só, Emmanuel continuando, falando do Centro Espírita Escola da Alma.
Porque é no templo espírita que nós recebemos de outros e podemos doar de nós mesmos valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Olha que interessante. Nós estamos vivendo agora para toda a eternidade. Então, às vezes a pessoa fala, não, quando eu desencarnar, vai ser igual a borboleta. Eu vou criar asas, eu vou me iluminar. Meu irmão, não existe isso. Você vai ser a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Vamos ler André Luiz lá no nosso lar. Nós vamos ser as mesmas pessoas quando a gente desencarnar. Então, se a gente quiser ser uma alma iluminada, nós temos que ser quando? Agora. Nós temos que nos iluminar hoje, agora, eis um minuto decisivo. Então, este é o momento de nós nos iluminarmos. Vamos buscar a Jesus pedindo auxílio a essa iluminação. Olha lá, mais à frente Emmanuel coloca. O templo espírita revive as casas do cristianismo simples e primitivo, em que os nossos corações se reúnem em torno dos ensinamentos do Cristo para a melhoria da nossa vida interior. Olha que interessante. Então vamos aproveitar a casa espírita para fazer essa reforma interior. Vamos agradecer a todos os dias de estarmos vinculados a essa casa que nos acolhe com tanto carinho e amor. E vamos refletir, o que eu estou fazendo para minha casa espírita ser melhor? Para que haja mais fraternidade, mais carinho, mais caridade. Eu tenho que doar de mim mesmo. Eu não vou esperar que o outro faça a sua parte, sem fazer a minha. Vamos fazer cada um de nós, vamos fazer a nossa parte. E isso vai, igual André Luiz lá no nosso lar. André Luiz ficou impressionado quando Lísias convida ele para conhecer o jardim. Ele fica impressionado com aquela paz. Ele fala, Lísias, que eu estou sentindo uma paz muito grande. Aí ele fala, André Luiz, isso vem do magnetismo da colônia, porque todos nós aqui vibramos amor, estamos em prece constantemente. A maioria dos habitantes do nosso lar vibra fraternidade, esperança, amor ao próximo, por isso que há esse clima. Então, no nosso lar, quando há o culto do evangelho no lar, cultivamos no lar a prece, o respeito, o diálogo, é um clima totalmente diferente, um clima de paz, de harmonia. Então vamos cultivar a prece em nossos lares, o culto do evangelho no lar, a leitura do evangelho, a prece em família, o diálogo em família. Muito bem, gostaria que todos nós fizéssemos uma reflexão nesse instante com a frase de André Luiz. Ele diz o seguinte, lá no Conduta Espírita, pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos infelizes. Então, pelo menos uma vez no mês, vamos tirar um tempo para dedicar em benefício dos nossos irmãos menos felizes. Vamos organizar uma cesta de alimento, vamos levar para uma pessoa que está precisando, vamos ligar para alguém, vamos escrever um e-mail, mandar uma mensagem de fraternidade para alguma pessoa. Vamos realmente fazer algo de bom, vamos pensar no bem. Vamos fazer prece para os nossos irmãos suicidas, para os nossos irmãos, as crianças que foram abortadas, por aquela mãezinha que, por ignorância, por falta de apoio, realizou o aborto, que ela possa ser tocada em seu coração, para que ela possa transformar esse ato em caridade, em, quem sabe, um dia adotar uma criança. Vamos orar por nossos irmãos que partiram para a pátria espiritual pelas portas do suicídio. A gente está vendo aí uma crescente onda, né, de suicídio, pela falta de amor, pela falta de conhecimento da vida espiritual. Porque se a gente conjugar, né, a calma, a resignação ao princípio da vida após a morte, da certeza dessa vida após essa vida, que a morte não existe, esse conhecimento vai fazer com que as pessoas reflitam e vai perceber que, tirando a sua própria vida, não vai acabar nenhum problema. Pelo contrário, vai aumentar os problemas, que a morte não existe. Nós temos aí o livro Memórias do Suicida. Entra lá no Google, coloca lá radionovela Memórias do Suicida, que você vai ver uma radionovela maravilhosa, vai ouvir uma radionovela maravilhosa que trata sobre essa questão do suicídio. O livro Memórias do Suicida, do suicida, né? De Camilo Castelo Branco. Então, esse livro traz para nós essas reflexões que Camilo Castelo Branco
ele tirou sua própria vida com um tiro no ouvido aos 56 anos. E aí, aos 65 anos, desculpa, 65 anos, ele estava ficando cego, ele foi um grande escritor português e ele perdeu a visão. E ele não aguentou essa provação e tirou sua própria vida com um tiro no ouvido. Ele narra, nesse livro Memória Suicida, toda a experiência após esse ato, o sofrimento que ele passou no mundo espiritual. Então, leiam essa obra para a gente ter realmente essa visão do suicídio após o suicídio. A gente vê o sofrimento dos familiares. Então, esse ato de egoísmo extremo, que é o suicídio, ele deve, né, fazer com que as pessoas reflitam sobre esse ato. Então, vamos buscar as nossas orações por esses irmãos na casa espírita, fazer as preces, né? O culto, por exemplo, né? Vamos marcar aí no horário, por exemplo, da desobsessão, marca o horário. Ó, a desobsessão acontece nas quartas-feiras, às 8 horas, nós não podemos reunir no centro espírita, então vamos marcar. Todo mundo faz o culto do evangelho nesse horário, faz uma vibração para os pacientes na casa espírita. E isso é o centro espírita conectado, né? A gente não deixar de fazer as nossas atividades. Eu vou digita lá tvmundialdoespiritismo.com e tem lá um quadro chama Centro Espírita Conectado. A gente vai ter a oportunidade de ver várias coisas acontecendo nas casas espíritas pelas redes sociais. Então, os evangelizadores estão fazendo aulinha de evangelização e mandando pelo WhatsApp para as crianças, para os pais das crianças contar a historinha para as crianças, para assistir a historinha junto. Então, vamos fazer isso. Vamos gravar uma historinha, mandar pelo WhatsApp para a criança ter esse momento de evangelização naquele horário que estava na casa espírita. Então, hoje é muito comum as pessoas terem WhatsApp, terem esse processo de comunicação. E na mocidade é a mesma coisa. Vamos gravar uma live, vamos pedir os jovens para entrarem, fazer ao vivo a aula da mocidade, ou mandar também pelo WhatsApp a aula da mocidade, assim como está tendo esse momento de reunião pública. Então, vamos usar esses recursos para o Centro Espírita não parar as suas atividades, não paralisar as suas atividades, vamos só modificar. E quando passar esse processo de pandemia, vamos continuar utilizando as redes sociais para levar a mensagem de Jesus aos corações. Então, vamos refletir muito sobre essas oportunidades. Não vamos parar nas atividades, nós temos que reinventar, né? Vamos usar a nossa capacidade que nós temos de realizar e vamos levar a luz aos corações. Então, esse recurso é um recurso maravilhoso. Então, quem quiser ter mais sugestões, entra lá, tvmundialdoespiritismo.com, que tem lá um canal Centro Espírita Conectado, que tem vários exemplos do país inteiro fazendo essas atividades que a gente pode trazer essa experiência para a nossa casa espírita e fazer aqui com as nossas crianças, com os nossos jovens, com as pessoas que estão vinculadas à casa espírita, divulgando isso amplamente. Tá certo? Alguma pergunta aí? Se quiser colocar alguma pergunta, se nós tivermos condições, nós temos aí um tempinho para estar dialogando junto com vocês. Tá certo? Então, vamos refletir sobre a importância do Centro Espírita Conectado, né, de levarmos o conteúdo maravilhoso da doutrina espírita aos corações, que é o Consolador prometido por Jesus. Vamos consolar esses corações que tanto necessitam. Quero agradecer imensamente o carinho, a audiência de vocês aí, a paciência que tiveram para conosco. Tá certo, Amanda? Muita paz, que Jesus nos abençoe, viu? Que assim seja. Nós agradecemos muito, viu, Lorivan, a sua disposição em vir falar para nós, em abraçar essa causa conosco também. E destacando o que você falou, é importante a gente destacar com todo mundo que está nos assistindo, porque após também nós colocamos o link no YouTube, né, para todos que não puderam acessar na hora, essa questão da ajuda, né? O centro ele já faz um trabalho
de entrega de cestas, que está parado porque a gente não pode andar e pedir igual é feito. Então, nós aceitamos, né, essas doações. Quem quiser entrar em contato para estar doando alimentos, para nós montarmos essas cestas, entregarmos, porque a gente já tem até as famílias que a gente sabe que precisam e outras que surgiram, né, com a questão da pandemia. Então, nós estamos à disposição de todos, né, que se sentirem à vontade para realizar esse trabalho. Acho que como não houve nenhuma pergunta, a gente pode fazer a prece de encerramento. Então, neste instante, vamos nos colocar diante do Pai com um sentimento de gratidão. Gratidão pelo aprendizado da noite. Gratidão pela possibilidade de estar reencarnado na Terra neste instante. Gratidão pelas oportunidades que batem em nossa porta todos os dias. Gratidão pela família que temos. Gratidão pelos amigos que temos e também pelos inimigos, porque são eles que nos fazem crescer. Gratidão pela espiritualidade amiga. Gratidão pelo auxílio de hoje. Gratidão pelas belas palavras que nos trouxeram grande reflexão a respeito do perdão, que nos trouxeram reflexão a respeito do aceitar o outro como ele é e mudar a nós mesmos, que nos trouxe para este momento em que nós temos que praticar mais do que nunca a caridade para conosco, a caridade para com o nosso lar, a caridade para com a sociedade a qual a gente vive. Destacando ainda que a caridade não está ligada somente às coisas materiais, mas ao sorriso, a uma boa atitude, a uma ajuda. Pois tudo que bate à nossa porta é sempre para a nossa evolução. Neste instante, agradecidos que somos pela espiritualidade que se fez presente, encerramos mais uma reunião. Que assim seja. Sim. E aproveitamos para convidar todos que estão conosco para estarem aqui conosco também no mesmo horário na quarta-feira, tá? Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz.